Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jobel Casper e hoje quero falar com vocês sobre jornada de compra do consumidor. Então, no final, eu quero explicar para vocês como as pessoas tomam sua decisão de compra, principalmente pela internet, tá? Isso não se limita à internet, mas essa explicação desse estudo que eu vou falar para vocês hoje, ele é mais focado na internet. Ele serve para todas as esferas, seja offline ou seja online, mas ele é um estudo explícito do Google mostrando a jornada de compra do consumidor. E ele se chama The Messy Middle, ou seja, o meio bagunçado. Estão vendo aqui essa imagem do Messy Middle, ou seja, em português, o meio bagunçado. Eu vou explicar para vocês e traduzindo cada um desses pontinhos nessa imagem. Então, exposure nada mais é do que quanto a sua marca está exposta na cabeça dos consumidores que são seus possíveis clientes. Isso é o exposure, tá? Então, o quanto você tem de brand awareness, o quanto a sua marca ela é forte em referência ao mercado onde ela atua. Porque quanto mais forte e mais exposta está a sua marca na cabeça das pessoas, mais fácil e mais propenso se torna do cliente escolher a marca de vocês em vez do concorrente. Tá? Então, o próximo ponto aqui, estão vendo que tem os triggers que vão até o fim, até a parte de purchase. Então, trigger significa em português gatilhos. Purchase no final significa compra. Então, toda essa linha que vai até a compra, no final é linha de comunicação. A linha de comunicação que nós utilizamos para levar o cliente até a compra. Então, triggers são linhas de comunicação. Vocês podem pensar da seguinte forma. Lá dentro dessa linha de comunicação, você está vendo que está escrito em um lado Exploration e do outro lado Evaluation. Deixa eu explicar o que é isso daqui. Exploration é muito vinculado a pessoa, ela ainda não sabe que ela possui aquela dor, ou ela sabe que tem a dor, mas ainda ela não está buscando a solução. Então, Exploration é isso. A pessoa é um possível cliente, mas ele ainda não está comprando ativamente a solução que eu vendo. Tá? Esse é o Exploration. Então, o que nós fazemos aqui com a relação aos triggers, que é a linha de comunicação, significa triggers, reforçando, é gatilhos. O que a gente faz aqui? A gente sabe que ele é um cliente ideal, a gente tem a solução para a dor, talvez a dor ainda não está tão exposta, então isso aqui está muito mais em gerar demanda, então o Exploration é muito vinculado a gerar demanda, tem um vídeo aqui no canal também sobre isso. O Exploration é vinculado a gerar demanda, então a pessoa tem a dor, mas ainda não busca a solução. Então eu utilizo de gatilhos aqui para fazer a pessoa ir para a próxima etapa, que é o Evaluation. Então eu pego, mostro, eu coloco o dedo na ferida, eu mostro que exponho aquela dor dele e faço a pessoa entender, eu tenho a solução para essa dor. Legal, só que o que acontece inevitavelmente quando a pessoa entende que ela tem uma dor e que precisa solucionar aquela dor? Nós, como empresa, solucionamos dores, nós ajudamos as pessoas. Então, a pessoa quando ela entende que ela precisa daquela solução, por mais que eu mostrei para ela a solução, ela vai para o Evaluation. O Evaluation é comparar. Então, ele está comparando a minha solução com a do meu concorrente. Está vendo que é a jornada de compra do consumidor. Marca, a parte de gerar demanda, e agora a parte de Evaluation, que é ganhar da concorrência, que é capturar demanda. Que então eu tenho um vídeo explicando essas diferenciações de gerar e capturar, só reforçando. Mas no Evaluation eu tenho que ganhar da concorrência. E aqui tem várias formas de fazer isso. Depois eu vou explicar certinho as formas que vocês podem ganhar. Aqui eu vou dar 6 exemplos de gatilhos que vocês conseguem usar para conseguir levar a pessoa até a parte de compra. Eu vou expor esses gatilhos e vou mostrar gatilhos para vocês. Beleza, então Evaluation é ganhar da concorrência. E é isso que vai até a parte da compra. Então, entendam que isso explica, então, a parte de brand awareness, facilita a jornada, facilita ele me escolher na parte de Evaluation. Então, são todos os pontos que levam a pessoa a decidir comprar comigo. Entenderam agora o The Messy Middle, no final, o meio bagunçado é por causa disso. Porque tem clientes seus que vão chegar já buscando a solução, tem clientes que não fazem ideia que existe uma solução para aquela dor, e tudo isso está vinculado em como eu vou direcionar o cliente até a compra comigo. Então, vocês podem ir na parte de Evaluation, cair de paraquedas na parte de Evaluation, capturando a demanda que existe no mercado utilizando plataformas específicas, ou vocês podem ser vocês as pessoas que criam demanda no mercado. Então, você vai estar gerando demanda no mercado, seu concorrente vai estar gerando demanda no mercado, e a questão é quem vai estar capturando demanda nesse meio tempo também. Sabe? Então, as coisas precisam estar muito bem fechadas, vinculadas, uma estratégia muito bem feita
para que você consiga o máximo possível de clientes aqui dentro, indo na jornada de compra. Beleza, então eu prometi que eu ia dar alguns exemplos para vocês de como a gente consegue explicar e fazer com que o nosso cliente nos escolha na parte de valuation em vez de escolher o concorrente, ou seja, ele está comparando, né? Então existem, a gente pode falar vieses que o cliente ele se torna mais propenso a comprar com nós. Então eu quero falar o primeiro, tá? A questão de um exemplo aqui, o primeiro de 6, é heurística de categoria, ou seja, o que é uma heurística de categoria? É quando eu explico e mostro, então a pessoa está com uma dor específica, ela quer comprar uma câmera fotográfica. Quais são as primeiras coisas que ela olha? Quantos megapixels possui, quantos gigas de armazenamento possui. Então, quanto melhor as minhas características em cima disso, melhor e mais propensa a pessoa está. Então, se o meu produto, a minha solução, dentro da heurística de categoria é melhor, eu já exponho com força essa questão. Eu exponho que eu possuo mais megapixels, eu exponho que eu possuo mais armazenamento. Então, é isso que é a heurística de categoria. Já no segundo exemplo, a gente pode utilizar o viés de autoridade. O viés de autoridade faz com que, por exemplo, se a gente está indeciso em relação, eu vou por esse caminho ou por aquele caminho, eu pegue uma figura de autoridade para entender por qual caminho é correto seguir. Então, quando nós conseguimos colocar um viés de autoridade aqui, por exemplo, quando uma marca coloca uma pessoa famosa falando sobre o produto dela, ou quando a gente utiliza de outras formas de aumentar a autoridade, seja plugando uma outra marca à nossa marca, plugando que nós temos um certificado XYZ, então é aumentando a nossa autoridade. Aqui também a gente consegue influenciar a jornada aumentando a nossa autoridade. Quanto mais a gente conseguir trazer isso também, facilita. O terceiro exemplo é prova social. A prova social está vinculado a gente conseguir fazer com que outras pessoas validem, ou seja, clientes que já passaram por nós, validem e deixem mais seguro para a pessoa que está propensa a fechar com nós, entende? Então é quando, por exemplo, ocorre uma indicação, é quando você tem uma página de depoimentos, é quando você consegue demonstrar os depoimentos no seu anúncio, é quando existe um vídeo mostrando que vocês solucionaram tal coisa, com o cliente de vocês falando, é quando na página de produto de um e-commerce tem a questão das avaliações. Então isso é prova social, é fazer com que outras pessoas validem a minha empresa. Esse é mais um gatilho que vocês podem utilizar. Indo para o quarto exemplo, que é o poder do agora, ele traz a questão humana, que nós queremos as coisas imediatamente. Então, é um gatilho que a gente consegue utilizar da seguinte forma. Dando um exemplo aqui de um e-commerce. Se o meu concorrente demora 10 dias para entregar e eu demoro 24 horas para entregar, eu consigo deixar isso muito claro na minha linha de comunicação. E é mais um ponto para eu ganhar dele. Então, o poder de agora, ele soluciona aquela questão. A gente quer as coisas o mais rápido possível. Então, meu prazo é 24 horas, entrega no mesmo dia. Ou no exemplo de uma empresa B2B, que eu já inicio o processo de solucionar o seu problema o mais rápido possível. Eu inicio minha operação com você em 5 dias, em 10 dias, por exemplo, em vez de 30, 40, 60. É conseguir mostrar o que a gente consegue resolver o problema da pessoa o mais rápido possível e muito mais rápido que a concorrência. O quinto exemplo, que é o viés da escassez, ele baseia-se no princípio econômico de quanto mais raro ou limitado é algo, mais desejável ele é. E nós temos duas coisas aqui, a limitação de tempo ou a limitação de quantidade. Então, a limitação de tempo, que essa oferta está disponível apenas por 3 dias ou nas datas específicas. Ou limitação por quantidade, possuímos apenas 2 produtos disso, ou apenas 2 serviços desses serão vendidos da seguinte forma. Então, é assim que eu crio escassez. Eu tenho que mostrar que eu não tenho tanto ou que eu consigo acelerar o processo de compra do usuário utilizando esse gatilho. Isso que é importante. O viés de escassez ele é muito utilizado para isso, para acelerar o processo de compra, para que ele decida comprar comigo em vez de comprar com o concorrente. O sexto e último exemplo de gatilhos que podem ser utilizados é o poder do gratuito. E o que é isso? É como eu consigo adicionar uma camada aqui que faz com que no humano isso é quase uma coisa irracional. Quando eu adiciono algo gratuito junto ou que eu dou alguma coisa de graça para aquela pessoa,
isso se torna recíproco. E não só recíproco, mas a pessoa ela vê um valor muito maior em cima daquilo. Então, por exemplo, se eu sou um e-commerce e eu vendo, por exemplo, um quadro decorativo, compre um quadro decorativo e leve de graça uma placa. Isso é um exemplo do poder do gratuito. Ou na forma de uma empresa B2B. Eu vendo um serviço X, mas se você comprar esse serviço aqui, você vai estar recebendo esse serviço aqui de forma gratuita também. Esse é o poder do gratuito. Então a gente consegue utilizar também esse gatilho para fazer com que a pessoa nos escolha em vez de escolher o concorrente. Esse é o objetivo final. E pessoal, por hoje é isso. A gente entendeu e explicou como é que é a jornada de compra, o de Mass Middle, todo o processo, gatilhos, como é que eu utilizo isso. Agora coloque em prática isso na sua empresa e veja, capture os dados e faça um processo de melhoria contínua na sua jornada, na jornada de compra que você criou para o seu consumidor. Beleza, pessoal? Deixe seu comentário, coloque alguma dica aqui de conteúdo que você gostaria, dá um curtir e até a próxima. Tchau!